Jejue e interceda por esta rádio. A sua cobertura espiritual é muito importante para nós. Seja um intercessor desta emissora. Que Deus lhe abençoe. Nova Paraíso FM. Tem a programação que você gosta. É líder absoluta em audiência. Isso sim é fantástico. Paraíso FM. Vem aí mais um programa sucesso. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei sem direção. Razão pra viver, tão perto do fim. Me vi assim, sem solução, na desilusão, sem razão pra viver. Me vi caído ao chão, tentando caminhar, me vendo assim, Jesus, quis Ele me ajudar, firmou os meus passos, limpou os meus olhos, tirando a tristeza do meu coração, me fez feliz. Oh, oh. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Foi bom te encontrar, te dar meu coração e me fez livre. A minha vida mudou, achei a verdade, ganhei liberdade, a realidade encontrei em Jesus razão pra viver. Oh, oh. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer.
Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Poder desfrutar da presença do Senhor. Mesmo aqueles que não querem, mesmo aqueles que dizem que não precisam de Deus, mesmo que seja através do vazio da alma dessas pessoas, há um clamor por Deus. Que bom poder estarmos juntos no programa Razão para Viver nesta quarta-feira, e eu aproveito para cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Salmo de número 73, Asaf diz: verdadeiramente bom é Deus. Para quem? Para com Israel, para com os limpos de coração. É isto.
observarmos sobre Asaf é observar sobre nós mesmos, nossas crises existenciais, aqueles momentos que cercam e que parece que o chão não existe, some o chão, o teto é de bronze e você, quando consegue falar, apenas o eco da sua voz como se ninguém ouvisse. É possível que isso ocorra? Sim, é possível. Nós encontramos Salmo 73, um homem que tinha grande experiência com Deus, um homem que militava na área considerada das mais sublimes, porque a área da música, do canto. E a música, ela é por si só a manifestação dos aspectos, dos anseios de nossa alma. Seja para expressar a alguém, seja para expressar a este mundo de coisas, seja para expressar a ninguém que possa nos ouvir e talvez não ler, mas é a expressão da alma através da música. Mesmo que nós não sejamos cantores, mesmo que nós somos aqueles que procuramos cantar quando ninguém ouve, quando ninguém está perto, porque temos medo da nossa própria voz, mas temos coragem de expressar a voz da própria alma. Não temos como fugir. A nossa alma clama pelo Deus vivo. E Asaf pôde ter essa experiência. Um momento que ele, de revolta, vou chamar aqui de revolta, ele disse: nada compensa. Nós vamos meditar sobre esse texto do Salmo 73. E a leitura ainda devocional, que está na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, versículos 21 e 22, diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ouça novamente: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Agora, se nos condena, uma interrogação. Versículo 22 diz: e qualquer coisa que lhe pedimos, se o nosso coração não nos condena, temos confiança com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Depois dessa bela reflexão, nós aproveitamos, são já 11 horas e 17 minutinhos desse dia 29 de abril. Cumprimentamos a todos vocês que estão aguardando aqui o sistema ele abrir, porque tem dia que o sistema também ele está lento. E hoje parece que é daqueles dias que está lento. Mas nós estamos aí, vocês estão aqui. Ok? Do outro lado eu percebi que temos o primo Noelso lá de Palmas do Monte Alto, próximo de Guarambi, a 42 ou 44 quilômetros de Guarambi. Primo, Deus continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a todos que estão ao seu redor. Deixa eu aqui retroceder, que eu não estou conseguindo. Hoje estou feio aqui na fita. Eu cliquei onde não devia e agora não consigo voltar. Mas eu vou chegar lá. Aproveito para complementar e apresentar vocês Ilionai, que está do outro lado, fazendo de tudo, modulando os botões da Nova Paraíso para que você tenha momentos de reflexão, momentos de louvor, momentos de meditação na palavra. E a participação de todos os nossos ouvintes. Nós temos de ontem, pelo menos 4 pedidos de louvor. E Helena, nós temos quem para este momento louvando no programa Razão para Viver? Cassiane com louvor. Amigo Espírito Santo. E que amigo é esse? Não me lembro quem foi que solicitou.
Irmã Sionita, Deus continue te abençoando. Vai o louvor pedido no dia de ontem para o elevo espiritual de todos nós do programa Razão para Viver. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. Mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, morais em mim. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Oh, meu Deus. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo.
Espírito Santo, tu és santo, tu és amigo, tu és o Paráclito enviado por Deus. O que é o Paráclito? Aquele que foi enviado para estar ao lado, o advogado. Nem todos, mas na sua função principal é ficar ao lado para defender. O Espírito Santo, mais do que defender, ele consola, ele conforta. Ele nos diz palavras que mexem conosco. Ele mexe com o interior. O propósito dele é nos fazer dentro do propósito do Pai. Em nome de Jesus. Esse é o propósito dele. É preparar nós que somos a eleita igreja de Cristo para um dia termos um encontro com ele. Aqui, às vezes, parece que tudo é finito. Por mais que nós amamos viver, as coisas vão caminhando para um fim aqui na terra. Porém, felizes aqueles que podem desfrutar da expectativa e da alegria e da esperança e da certeza de um dia estar com o Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, se eu for, é bom. Se eu ficar é bom, mas se eu for é melhor. Estou preparado tanto para ficar quanto para ir. E nós temos que estar preparados para todas estas realidades. Hoje, quarta-feira, desejo que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós agradecemos a todos aqueles que estão ligadinhos conosco. Eu cliquei aqui onde não devia e sumiu assim, todos vocês, eu não consigo visualizar ainda quem está nos acompanhando, mas isso é a falta de habilidade com esses botões. De repente nós clicamos em algo que já foi. Mas nós aguardamos vocês todos que estão na escuta do nosso programa. Estava cumprimentando aqui o primo e pastor do Elcio, que está lá em Palmas do Monte Alto. Aproveitando aos primos, aproveito para felicitar a prima Noelice, que está lá na Itanhaém. Não é só o fato dela estar em Itanhaém, estar próximo ao mar, estar próximo a todas as belezas naturais, a praia limpíssima, não é? O mar na sua tranquilidade ou na sua forma natural de ser, mas limpo. O ser humano não está lá para destratá-lo. E Noelice, apesar de viver todas estas belezas da natureza, de tudo aquilo que Deus criou e colocou limite, ela também está aniversariando, aproveitando para felicitá-la pelo transcurso do seu aniversário, desejando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E que seus sonhos se tornem a realidade através da plena vontade do Eterno. Deus continue te abençoando. Nossas felicitações. Também quarta-feira, hoje nós teremos o quê? Nós teremos alguma transmissão de culto no lar hoje, quarta-feira? Me parece que é para ter normalmente Águas da Serra. Ok, às 19 horas você conecta aqui em uma das plataformas da Nova Paraíso FM, você poderá estar acompanhando, estar cultuando em um dos programas em casa. Ok, enroscou aqui. Um dos programas que é transmitido para que você cultue e acompanhe na sua casa. Qual a diferença de uma programação de um culto em casa com hoje? Mesmo que você está na rádio, o programa Razão para Viver, eu não consigo, logicamente, moldá-lo como culto em casa. O que é o culto em casa? É aquela tradição assembleiana. 2, 3 e 1. A oração, 2, 3 hinos da harpa, uma palavra, às vezes, de testemunho, e a preciosa palavra de Deus. Esse é o culto em casa, onde todos aqueles que acompanham deveriam parar literalmente para cultuar. Eu observei algumas pessoas de algumas denominações que realmente param 100%, desliga tudo
Inclusive uma das primas que deve estar em sintonia com o programa, ou senão depois vai ouvir, ela disse: primo, eu me preparo como se estivesse indo para o culto. Eu troco até a minha roupa, me coloco em condição, desligo tudo e sento com a família para cultuar. Que maravilha, isso é cultuar, alimentar a alma da palavra que vem. Não ficar aí passeando por diversas lives, tem lives boas, mas cultuar com aquele povo que nós já temos habitualidade, temos comunhão, isso é importante. Se você puder, porque eu sei que em casa não é tão fácil. Enquanto alguns querem, outros não querem. Feliz é aquele que pode reunir toda a família e para, crianças, todos, filhos, netos, param, é o momento de cultuar. Mas se isso não acontece, você assiste depois ou dá um jeito, o importante é você parar para alimentar a alma. E a nossa oração é que tudo passe rapidinho e essas restrições, elas logo sejam sanadas, sejam suspensas e nós tenhamos a liberdade de ir ao templo. Ir ao templo tem a sua, eu vou chamar aqui de magia, tem o seu valor, que é imperdível. Ontem estive um período no templo. Você estando no templo, estando conversando sobre as coisas de Deus, estando louvando, ouvindo a palavra, cantando, desfrutando da comunhão, não tem lugar melhor. Deus abençoe e continue te abençoando as nossas orações pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa federação. E falar em federação, como me encantei no dia de ontem, em poder observar a indicação que está sendo feita pelo senhor presidente da República para a substituição da vaga em aberto de Ministério da Justiça, que era ocupado pelo que pediu demissão, e agora foi indicado um pastor, mas com uma capacidade, se você ainda não observou, você não assistiu algo, então você vai ver que um pastor, não pelo fato de ser pastor, porque há pastor e pastor, né? Mas aquele que tem vontade, tem desejo, tem experiência de pastorear, mas já está há 20 anos servindo ao país, 20 anos servindo ao país, e ele como o principal da Advocacia da União, agora assume esse importante ministério. É o que eu compartilhei com alguém ontem, disse, na nova função do ministério, o futuro Deus o sabe, mas o testemunho dele, convincente, da sua experiência com Deus, da sua vontade, do seu desejo de pastorear e as suas experiências consigo mesmo e com o pastoreio, daquilo que só Deus pode fazer na vida de um ser humano. E se você puder, então você poderá, logicamente, acompanhar. Peraí, deixa eu aqui indicar para que você procure o novo ministro, porque eu não guardei o nome, é André? Novo ministro da Justiça. Peraí que eu já vou... eu não consigo gravar tudo não. Ok, novo ministro da Justiça é o pastor André Mendonça. Mas lá ele não vai exercer a função pastoral, até porque ele já tem a experiência de, por todo esse tempo, servindo à pátria, servindo em funções como advogado, como chefe geral da Advocacia da União. Ele sabe separar muito bem as coisas. Nossas orações é que este homem que tem experiência com Deus possa deixar mais uma das muitas marcas que ele já tem deixado em ocupar a cadeira da Advocacia da União, com vários prêmios de reconhecimento de trabalho, reconhecimento nacional e internacional. Nossas orações por esse irmão que estará assumindo essa grande função, e que o Senhor dê graça para que, sobretudo, ele dê testemunho do Evangelho
como ele tem dado. E eu fiquei encantado de ouvir a sua preleção, a sua pregação há pouco tempo, numa das igrejas em São José dos Campos, e eu fiquei maravilhado. Homem de garra, homem que vem de uma família simples, mas superou tantos limites, como ele mesmo diz em sua preleção. Ele tentou escrever a sua própria história, mas chegou o momento que ele, em oração, diz: Deus, até aqui, eu tentei escrever a minha história, mas eu não consegui. O Senhor que conhece o futuro e o conhece muito bem, a partir de hoje, escreva a minha história segundo os teus propósitos. Que maravilha, Deus seja louvado sempre, e que esta função, que ainda está aí teoricamente vaga, seja ocupada com excelência por alguém que tenha temor de Deus. Ok? Vamos lá para o louvor, Elianai. Nós temos mais um louvor, temos? Quem é que vai estar cantando? Amanda Ferrari com louvor. Tudo novo? Tudo novo, então. Tudo novo com a Amanda Ferrari, no programa Razão para Viver. São 11 horas e 35 minutinhos. Que Deus continue abençoando a sua vida e faça tudo novo, tudo novo. Nesta manhã é possível fazer tudo novo? É possível. Ontem estava meio tarde, mas conversando com alguém e dizendo que, às vezes, nós temos que morrer para renascer. Não, isso aí não é princípio espírita. O próprio Jesus disse: se o grão não cair na terra e morrer, ele não renasce para um novo tempo, para uma nova realidade. Aquele caroço cai em terra, morre e sai dali não apenas uma planta, mas com possibilidade de espigas, multiplicadas sementes para um futuro. Às vezes é necessário morrer em algumas circunstâncias para renascer para um novo momento que Deus sempre prepara para as nossas vidas. Vamos então de Amanda Ferrari, tudo novo. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Faz morada aqui, entra na minha casa, com a sua glória, como fez na casa de Obed-Edom, muda minha história. Entra com a tua glória, como fez na casa de Obed-Edom,
muda minha sorte. Vem com sua glória. Vem com sua glória. Vem com sua glória. Olha, vem com sua glória. Vem com sua glória. e faça tudo novo, como na casa de Obed-edom, quando chegou a arca da aliança. Quando ela chegava em algum lugar, as pessoas tinham medo porque era possível trazer alguma disciplina, algum juízo. Mas a presença da arca, que chegou de maneira assim, parece que tão natural, ele não pediu, alguém escolheu ou ninguém queria, disse, vamos deixar aqui na casa de Obed-edom. Houve prosperidade, houve milagre. A presença do Senhor, ela realmente faz tudo novo. Às vezes nós temos uma ideia de que Deus abençoa os outros, mas a nós não. Você já ouviu aquelas pessoas que às vezes expressam em alto e bom som, ou às vezes em um momento de fala, ou às vezes sozinho, diz, eu não sei por que eu nasci, não sei nem por que eu vivo, dá a impressão que eu nasci para sofrer. Não, as pessoas às vezes não entendem. E aí começa a comparar. Alguns dizem, para mim parece que tudo, ou parece que é tudo mais difícil. Sempre são colocados empecilhos que para os outros, não para mim, sim. Porque tudo é mais difícil. Eu não saberia explicar. Mas quando Asaf escreve um dos 3 salmos, que são tributados a Asaf, que é o 50, o 73, o 83, ele começa o 73 dizendo, certamente, ou com certeza, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quer dizer, Deus é bom para o povo israelita e para os puros de coração. E ele, naquele momento, ele estava se sentindo como alguém fora da realidade, fora dos propósitos divinos, fora do amparo, sem estímulo, e dizendo, para que tudo isso? Dá a impressão que aqueles que não temem a Deus, as coisas são mais light, mais suave. Ele diz, agora para mim, como é tudo difícil. O versículo de número 2, ele diz, quanto a mim, ele diz, bom é Deus para Israel, bom é Deus com os puros de coração. Ele não era puro de coração, não. Naquele momento, era aquele momento de revolta, era aquele momento de amargura, era aquele momento, talvez, de falta de explicação para o momento. Você já passou por isso? Está passando por isso? Ou quem sabe passará por isso? Haverá momentos na vida em que você para e pensa, por que tudo isso? Mas
Não dá para ficar parado o tempo todo, porque se nós quisermos explicar a nossa própria realidade, nós não conseguimos. E ficamos, bom, isso está acontecendo por causa disso. Mas de repente parece que perde o elo, e você diz, não, eu posso não ser tão bom assim, mas também não sou tão ruim. Bom, eu fiz todas as coisas. Não, eu fiz por merecer. Não tem lógica. Eu estou desse jeito. E aí a revolta interna aumenta. Eu vejo isso bem claro no Salmo de número 73. E quando eu olho para Asaf não era um novo convertido. Não era alguém que estava fora da bênção de Deus para a nação judaica. Não era alguém que estava observando Deus de longe. Era alguém que havia sido escolhido. Era alguém que tinha dons. Asaf, um excelente músico. Ele tocava instrumentos de percussão, mas excelente músico, maestro. Quando foi chamado para que a arca fosse levada da casa de Obed-edom para o templo, ele era o mestre do louvor. Mais do que isso, quando você olha segundo Crônicas, me parece que 29 e o 30, ou 29, versículo 30, ele aparece ali como um dos profetas para aquele momento, em que o texto apresenta como um vidente, como alguém que previa as coisas, iluminado de Deus para dizer coisas a respeito do agora e do além e do futuro. Então, Asaf tinha experiência com Deus. Asaf teve oportunidade e continuava tendo oportunidade de servir a Deus, se eu posso chamar aqui de alto escalão, entre os mais nobres. E eu comecei dizendo que ele lidava com uma área, que é a área que mexe na alma, é a música. Mas nesse momento, nem a função, nem o chamamento para o profeta, nem a oportunidade de estar servindo, ser um excelente músico, ser um excelente maestro, ser alguém de destaque, alguém que não foi um qualquer, mas foi escolhido pelo rei Davi. Dentre outros, ele era o principal, a família dele era principal no servir, na música. Eu estou falando desse Asaf, porque existe outros Asaf. Um Asaf que escreve dizendo, bom é Deus para Israel, bom é Deus para o A, para o B. Já ocorreu você olhar e sim, Deus é bom para o fulano, para aquele, para aquele, para aquele. Agora eu... E às vezes, na nossa mente, com falta de palavras, sem expor, você diz, está vendo? Aquele, ele parece que nem faz muito, olha como Deus abençoa. Aquele outro, então, parece que vive com a vida até meio desmantelada na mente da gente, e Deus abençoa. Aquele outro, então, parece totalmente descomprometido com Deus, e as coisas são tão fáceis, ele prospera. Ele não tem esta preocupação. A mente de alguns, inclusive, maquinam mal, transbordam de maledicência, zombam de todos os propósitos divinos e eternos, são arrogantes, são orgulhosos, alguns são violentos. Porém, aqueles que procuram ser sinceros, passa por mais sofrimento, não tem um corpo saudável nem forte, não está livre dos fardos, são atingidos por enfermidade como os outros. Asaf estava, sabe, naquela crise existencial,
Porque às vezes a crise existencial dá um vazio nas pessoas, porque dá um vazio na alma, porque você esvazia de si mesmo, imaginando a sua insignificância diante do mundo, diante até dos propósitos divinos, diante das pessoas. E você fica procurando uma razão e de repente sente aquele vazio existencial. Asaf estava num vazio existencial, estava questionando. E eu amo a Bíblia, eu amo a palavra, eu amo Deus da palavra, porque a Bíblia não mostra os homens com superpoderes, não mostra os homens cheios do Espírito Santo, como bem aqui louvou a primeira cantora, dizendo Espírito Santo, Consolador, amigo. Abre um espaço para você pensar, eu vou retomar, já estou vendo aqui o horário, não me permite ir muito longe. Vou aqui dar um espaço e prosseguir com a leitura do texto bíblico. E diz, quanto a mim, esqueça, eu estou falando de Asaf, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, ou seja, por pouco, eu vou usar aqui um linguajar popular, nós estamos num programa de rádio, não é culto e não há nenhum desrespeito à palavra. Por pouco eu não chutei o balde, por pouco eu não joguei tudo por alto. Porque o vazio existencial, ele era grande. E ele continua descrevendo, hoje eu vou pegar aqui a partir do versículo 6, para ir mais rápido. Ele disse, há pessoas que o orgulho lhe serve de colar, veste violência. Do seu íntimo brota maldade, a sua mente transborda maquinações. Eles zombam, falam com más intenções. A arrogância deles está na ameaça, na opressão. Com a boca arrogam-se a si os céus, com a língua possam da terra, ou seja, com a boca eles zombam, e eles dizem os céus, eu posso alcançar os céus, eu posso tomar conta da terra, alguns dizem, eu consegui mesmo, eu tenho, eu posso, eu sou. Versículo de número 10 diz, eu estou lendo o Salmo 73, se você chegou agora. Estou falando de Asaf, versículo de número 10. Por isso o seu povo se revolta para eles e bebe suas palavras até saciar. Eles dizem, ou aqueles que não têm temor dizem, como saberá Deus? Como terá o Altíssimo conhecimento dessa minha realidade? O que ele está em zombaria não é Asaf, ele está olhando para aquelas pessoas descomprometidas com Deus, que fazem o que fazem. Ele diz, Deus não está nem preocupado com isso. Você acha que Deus, o Altíssimo, vai estar preocupado com a minha insignificância? Versículo de número 12, assim ele vai descrevendo e ele então classifica quem são as pessoas que assim fazem. Versículo 12. Assim são os ímpios. Assim são os ímpios, arrogantes, cheios de si, donos de tudo, prepotente, presunçoso. Aqueles que parece que têm, e de fato tem prazer em fustigar os outros. Tem prazer em humilhar os outros. Tem prazer em acabar com a estima das pessoas. Ele diz, quem são esses? São os ímpios. É possível que enquanto eu esteja falando, você se lembra de alguém que não é ímpio, mas tem um comportamento desse? Um comportamento anormal? Mas é fácil, é só você ir para Gálatas 5 e dê uma olhadinha se a atitude dele se encaixa como frutos do Espírito, que são 9, ou se encaixa nas obras da carne.
Aí você já tem uma noção, pelas atitudes, em que categoria se encaixa esse tipo de pessoa. Porque aí não adianta dizer eu sou, precisa dizer que é com seus atos. Tudo é demonstrado através de atos, A nossa fé na igreja, cultuando, lendo a palavra, dando glórias a Deus. Pessoal, olha, eu falei, parece que é temente a Deus. Mas no dia a dia, que você não está com uma Bíblia na mão, não está com a roupa, eu vou dizer aqui, o preparo para ver Deus, no sentido de cultuar. Não, você está normal. Pessoas olham e não te ligam a nenhum momento religioso. É nesta hora em que você é lido, se você tem ou não comprometimento com Deus, se tem ou não, é nessa hora. Nós somos a Bíblia lida. As nossas atitudes, elas falam muito alto. Diz um certo escritor que aquilo que eu faço fala tão alto que é possível que as pessoas não ouçam aquilo que eu digo. Captou? Então, os nossos atos falam mais do que 1000 palavras. Um bom exegeta, um bom teólogo disse: pregue o tempo todo. Se possível, use palavras. Ou seja, os nossos atos, eles pregam muito. Não adianta eu falar, ainda ontem eu dizia no programa que algumas pessoas, eles parece que destilam palavras de amor. Mas às vezes essas palavras de amor, elas vêm recobertas de uma ironia. Já vi as pessoas dizendo: meu amado, não liga não, eu fiz assim, eu comprometi, eu me comporto assim, mas não liga não, sabe que eu te amo, né? Pura ironia. Ontem o texto dizia pura hipocrisia. Porque a atitude não equilibra com palavras. E ontem, ou anteontem no programa, eu disse que mesmo os atos mais sublimes da vida, você não consegue expressar só com palavras se você não tiver atos que o acompanhem. Essas são as provas. Aliás, às vezes pequenos gestos, em termos de pessoa, falam mais do que 1000 palavras. Expressam muito mais o amor, o comprometimento com alguém do que 1000 palavras. Falta só 3 minutos para terminar o programa. Meu Deus, e eu vou rapidinho então. O que ocorre? Talvez você fique preocupado, então, o que vai ocorrer com os ímpios e o que ocorreu com Asaf. Olha só. O que ocorreu com Asaf? Asaf é aquele dia que ele estava comprometido, ele estava ruim, o versículo número 3, então, ele diz: olha, Senhor, eu até agora, tudo que eu fiz, como maestro, como músico, como profeta, servindo na tua casa, o texto não me dá o direito, presta atenção, de dizer que ele participou até do serviço no templo novo, não. Mas ele tinha grande experiência nessa área. E foi convidado para trazer a arca. Embora ainda não tivesse o templo, ele foi convidado para o principal do ministério de Davi, do reinado de Davi. Agora diz: olha, certamente isso aí, foi tudo perdido, perdi tempo em ser puro de coração, lavar as minhas mãos na inocência. E ele explica por quê? Porque todo dia eu estou sendo afligido, parece que toda manhã eu sou castigado. O que ele estava dizendo? Quando eu acordo de manhã eu já estou ruim, parece que eu levei uma surra. Ele diz: o dia todo eu sou afligido. Versículo número 15, ele diz: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Versículo de número 16, então, é fundamental, quando ele
Aí ele para um pouco e diz, quando eu tentei entender tudo isso, diz, não, eu não consigo explicar nem a mim mesmo e nem o comportamento daqueles que não servem a Deus e parece que vivem numa boa. Ele entrou em parafuso, na verdade. Agora, qual é a melhor atitude quando você está nessa situação? É fazer o que Asaf fez. Versículo de número 16 diz, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que, eu não sei quanto tempo ele sofreu com essa baixa estima, com essa pressão, ou com esse princípio de opressão ou de depressão. Versículo de número 17, até que entrei no santuário de Deus. Mas como? Ele vivia no santuário, ele vivia tocando, ele vivia participando do culto. Ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, que ele estava dizendo, até que eu entrei na presença de Deus, eu fui buscar Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. Eles podem ter até muito agora, mas eles não têm aquilo que Deus poderá me dar aqui e agora, e até para a eternidade. Terminou o programa. Versículos de número 20 diz, são como um sonho quando a gente acorda, quando se levanta. Senhor, tu farás desaparecer. E ele termina o salmo e agora eu termino o programa. Mas para mim, Asaf começou o salmo destruído no seu interior. Ele termina o salmo, versículo 28, dizendo, mas para mim, bom é aproximar-me, estar perto de Deus, fazer do soberano Deus o meu refúgio e proclamar os seus feitos. O que ele estava dizendo, quando eu fiquei observando tudo isso, eu entrei em confusão, mas eu voltei para a presença de Deus, entrei no templo, na presença, e Deus falou comigo. Eu disse, Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Eu não vou desistir, eu vou continuar proclamando os teus feitos. Essa é uma reflexão do programa Razão para Viver, nesta manhã, através da Bíblia Online, o Salmo de número 73, e ainda, além do Salmo 73, a primeira epístola de João. Já estou passando 2 minutos do programa, já estaremos encerrando, e você vai entender um pouquinho, travou aqui o sistema, mas eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta quarta-feira, o programa Razão para Viver. Agradeço pela tua palavra, do Salmo 73, Senhor, de 1 João 3. Senhor amado, tu sabes, tu conheces a vida de todos aqueles que acompanham-nos no programa Razão para Viver, e existe uma razão da existência, da alegria, da paz, de tudo aquilo que passa na mente, no coração das pessoas. O Senhor quer o melhor. O teu caminho é o mais sublime, é o mais alto. Os pensamentos que o Senhor tem a respeito de todos nós são os mais elevados. Mas nós, muitas vezes, nós não conseguimos entender, somos ingratos e muitas vezes profanos da nossa maneira, Senhor, de conjecturar. Mas nós colocamos-nos diante de Ti, finalizando este programa, a Razão para Viver, clamando, Senhor, pela saúde física, emocional e espiritual de cada um daqueles que ligadinhos estiveram no programa Razão para Viver. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? Meus queridos, nós estamos indo embora. Sim, encerrando mais um programa Razão para Viver. Que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. Tenha paz, tenha alegria. Entre na presença do Altíssimo igual a Asaf. Essa é a melhor atitude a tomar nesta manhã. O Senhor é aquele que continuará alegrando o nosso coração, sarando a nossa alma, sarando as nossas feridas, até porque a presença dele, como é o fundo musical deste programa, é o que mexe por dentro da gente, causa arrepios na alma, mas traz a glória de Deus para dentro e afugenta
todos os demais males. Sejam abençoados, tenham um excelente almoço, uma abençoada tarde de quarta-feira. O remédio pra curar toda ferida, Jesus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmos 33:12.